Você está procurando uma maneira de atingir seus objetivos e alcançar o sucesso em todas as áreas de sua vida? Então, a imersão Reality Transurf Princípios é exatamente o que você precisa. Nessa imersão, você aprenderá a aplicar os princípios de Transurfing, uma teoria revolucionária que combina ciência e espiritualidade para criar a realidade que deseja. Você descobrirá como liberar crenças limitantes e superar obstáculos que impedem o seu progresso. Não perca a chance de transformar sua vida. Inscreva-se agora na imersão Reality Transurf Princípios e comece a compor a vida que você quer. Facilite sua vida em parceria com a Aclaradora de Inconsciência. Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Verdadeiro esotérico. Estou concluindo uma série de capítulos sobre o tema da nutrição ao vivo. Muito já foi dito sobre o significado, objetivos e benefícios de passar para um novo nível da pirâmide alimentar. Resta responder as últimas perguntas. 1. Por que nem todos conseguem ter sucesso? 2. Como você precisa agir para ter sucesso? Quero fazer uma reserva mais uma vez. Não prego alimentação saudável, não me interesso por um estilo de vida saudável, não faço dieta de alimentos crus. Eu faço transurfing. Gestão da realidade. A gestão da realidade é uma técnica holística, consiste em 3 componentes inseparáveis: como pensamos, como comemos, como nos movemos. Vale a pena deixar cair um componente, e a técnica se tornará inferior, unilateral, falha. Da mesma forma, uma pessoa não é um corpo, nem uma alma, nem uma mente separadamente, mas todas essas partes fundidas em um único todo. Assim, transurfing de sofá ou transurfing de parada não é transurfing, um estilo de vida saudável não é transurfing, uma dieta de alimentos crus também não é transurfing. Infelizmente, às vezes pode acontecer de você encontrar um comidista cru, olhar para ele e pensar: não, algo não está certo aqui, não preciso disso. De fato, uma ovelha negra é suficiente para estragar todo o rebanho. De onde vêm os problemas onde deveria haver benefícios prometidos? Existe um paradoxo que, por algum motivo, ninguém fala sobre isso em lugar nenhum e provavelmente ninguém sabe. Sua essência é a seguinte: quanto maior a qualidade do atendimento ao corpo, mais exigências ele faz. Curiosamente, o corpo se comporta como uma criança, que, quanto mais você mima, mais ela é caprichosa. Ou como um snob que se acostuma rapidamente com o luxo e é muito difícil de agradar. Como é mostrado? Por exemplo, quando você começa a praticar esportes ativamente, percebe que a forma se perde rapidamente, mesmo que pare de treinar por um curto período de tempo ou não treine o suficiente. Pode haver dor nos músculos, articulações, coluna, fraqueza, mal-estar, doença. E antes, quando eu não me cuidava nada, não tinha nada disso, eu puxava minha alça lentamente, e por nada de especial. Não reclamou. Quando você muda para alimentos do primeiro tipo, ao que parece, da mais alta qualidade completos, pode haver uma deficiência de vitaminas e minerais, a ponto de até cabelos e dentes caírem. E antes, quando eu comia principalmente enlatados, linguiça e macarrão, comendo, por decência, apenas uma folha de alface por dia, minha saúde era como nada, normal. Como isso é possível? E qual é então o sentido de cuidar e agradar seu corpo? Imagine, para comparação, a vida de um morador de rua e a vida de uma pessoa acostumada a se arrumar, se valorizar e não se negar nada. O primeiro nem escova de dente tem que viver como vidas, um mínimo de desejos e reivindicações. Imagine quanto tudo segundo precisa. E quanto mais alto o padrão de qualidade de vida, mais ele requer todos os tipos de coisas e atributos. O mesmo acontece com o corpo.
Quando você o alimenta com alimentos de baixa qualidade, ele cai para um estado marginal. O corpo fica como que atordoado e insensível, foi carregado com um fardo insuportável, forçado a puxar uma correia de trabalho duro. Ele não tem mais tempo para retirar sua carga. Da mesma forma, uma mula, condenada a andar em círculos a vida toda, girando as mós, não resiste, não resmunga, adaptou-se ao seu destino e caiu em um sono profundo, simplesmente não tem outra escolha. E o corpo também não tem escolha a não ser aceitar, se adaptar. De tal vida, o corpo se desgasta muito rapidamente. No entanto, enquanto a vida estiver latente, ele obedientemente puxa sua correia. Graças a Deus, a capacidade de sobreviver em condições extremas é inerente à natureza. Mas não ilimitado, e por enquanto, é claro. Agora imagine o que acontece quando o corpo é liberado da carga, a alça é removida e liberada. Uma grande vida começa. Os processos de purificação, renovação, regeneração são lançados. O organismo se lembra de como deve ser pela natureza e começa a trabalhar na restauração e renascimento de tudo que foi perdido. Mas, como você entende, uma vida chique exige muito mais de todos os tipos de atributos. E depois há os problemas do período de transição. Montanhas de lixo crescem no processo de revisão, precisam ser retiradas em algum lugar, e a capacidade dos sistemas excretores não é suficiente. Como resultado, exacerbação de doenças crônicas, distúrbio do sistema nervoso, deterioração geral do bem-estar, abstinência. E o dono também tem colapsos constantes. De vez em quando ele se esforça para colocar a correia em sua mula novamente e devolvê-lo à sua vida anterior. O corpo encontra-se em condições muito difíceis, está confuso, é muito difícil para ele se reorganizar. Em tal situação, em vez das mudanças esperadas para melhor, pode ocorrer deterioração. O corpo, por assim dizer, está pendurado entre os dois degraus da pirâmide. Ele não pode mais viver da maneira antiga, mas não sabe como viver da maneira nova. E quanto tempo isso vai durar é desconhecido. Todo mundo é diferente, individualmente. Portanto, se você deseja estabelecer uma vida verdadeiramente luxuosa em seu corpo, precisa abordar isso com competência e consciência, e não de qualquer maneira. É uma piada passar para outro degrau da pirâmide? Não, não é uma piada. Como fazer isso é descrito com detalhes suficientes no livro apocrifal Transurfing. Aqui, além do desenvolvimento deste tópico, listarei brevemente os principais princípios da transição. O princípio principal é gradual. Uma transição abrupta para comer exclusivamente alimentos vegetais vivos pode ser acompanhada por efeitos muito desagradáveis. Uma crise se instala, a digestão é perturbada, doenças antigas se agravam ou novas aparecem de algum lugar, perda de peso acentuada, dores de cabeça e de dente, reações alérgicas, irritabilidade, nervosismo, problemas de saúde e até estados depressivos são possíveis. Claro, as coisas melhoram com o tempo. No entanto, é precisamente o período de crise, quando em vez das melhorias esperadas, pelo contrário, vem a deterioração de tudo, é a principal razão pela qual as pessoas não aguentam e voltam à comida morta. Uma transição abrupta não é boa em todos os aspectos. Este é um estresse forte, tanto para a consciência quanto para o corpo. Você precisa aumentar gradualmente a proporção de alimentos vegetais vivos em sua dieta, sem estresse, com prazer. Não é uma limitação, mas uma substituição. Se possível, substitua especificamente junk food por menos junk food. Por exemplo, açúcar, mel, bolos e bolos, 72% de chocolate ou frutas secas doces, defumado, fervido, frigideira, banho-maria, gordura, magra, azeite e óleo de girassol, linhaça ou cedro, cereais, leguminosas germinadas e cereais, arroz selvagem. Produtos feitos de farinha premium, pão com fermento, todos os tipos de alimentos enlatados e outros sintéticos de supermercado devem ser totalmente excluídos e substituídos por qualquer coisa natural. Observe que isso não é uma restrição,
mas a substituição de alguns produtos por outros, mais valiosos e menos tóxicos. Não obstruindo, mas limpando. Os alimentos devem ser escolhidos de modo que limpem mais do que poluam. Por exemplo, produtos feitos de farinha de alta qualidade entopem os intestinos e o fígado com uma massa semelhante a óleo, e produtos feitos de farinha integral com farelo de limpeza. Cereais cozidos transformam o corpo em um pântano estagnado e leguminosas germinadas, feijão, feijão mungo, grão de bico, lentilha, mesmo que fervidas por 3 a 5 minutos, limpam o corpo em todos os níveis, das células aos sistemas de filtragem. O arroz selvagem, mesmo cozido, é um alimento de transição muito bom. E existem alimentos que limpam o corpo melhor do que qualquer jejum. Aqui, para detalhes, darei 3 receitas que você provavelmente não conhece. Acredite em mim, vale a pena me debruçar sobre eles em detalhes. Cardo de leite preparado primeiro. Pegue 1 kg. 1,5 sementes de cardo mariano, enxague bem, coloque em uma bacia esmaltada e despeje água com chungite. Isso é feito melhor no início da manhã. À noite, escorra a água, descarte as sementes flutuantes, coloque tudo em uma peneira e cubra com 4 camadas de gaze umedecida por cima. De manhã e à noite do dia seguinte, lave bem as sementes em água corrente sem retirar a gaze. Se a água for clorada, use água decantada, de preferência com chungite, para destruir bactérias patogênicas. Na manhã seguinte, as sementes devem ter germinado. É necessário enxaguá-los novamente, colocá-los em paletes e colocá-los para secar em um desidratador a uma temperatura de 41 graus Celsius, ou forno, no menor fogo, com a porta aberta. Assim, você receberá um produto que praticamente não possui análogos em termos de limpeza, cicatrização e propriedades nutricionais. O cardo mariano tem uma propriedade única: restaura as células do fígado e remove as toxinas do corpo. Além disso, é o antioxidante mais forte. Os flavonoides do cardo mariano exibem atividade antioxidante 10 vezes maior do que o tocoferol, conhecido como vitamina E, a vitamina da juventude. A composição desta planta inclui uma substância biologicamente ativa única, a silimarina, por suas propriedades curativas, que é multifuncional. Portanto, o cardo mariano não pode ser atribuído a nenhum chamado de presente da Virgem Maria. Obviamente não em vão. No entanto, cardo de leite germinado, eu lhe digo, geralmente é alguma coisa. E agora as receitas. 1 peneiro trigo sarraceno. Não aquecido em uma peneira para remover as partículas trituradas, enxague e deixe de molho por 3 horas em água chungite. Você pode pegar 2 partes de trigo sarraceno verde puro e uma parte sem casca, será mais eficaz para limpar o corpo. Em seguida, coloque em uma peneira ou peneira e cubra com gaze umedecida. O trigo mourisco germina em 12 a 14 horas. Lave as sementes germinadas, coloque no liquidificador, despeje a água em cima do dedo e triture até uma fração fina. Em seguida, pegue 3 colheres de sopa de sementes de cardo de leite, moa bem em um moedor de café e despeje em um prato com uma porção de trigo sarraceno. Adicione também uma colher de sobremesa de óleo de cedro, ou óleo de noz, ou cardo de leite, mexa. O mingau vivo está pronto. Tudo isso é feito muito rapidamente, custa o mínimo de tempo e esforço. Mas o efeito deste prato é colossal. Valor nutricional, propriedades curativas, tudo na classe mais alta. Além disso, tem um gosto muito bom. Esse mingau pode ser comido pelo menos todos os dias. Armazenado na geladeira por no máximo 3 dias. O cardo mariano deve ser moído e adicionado imediatamente antes do uso. Mas a principal vantagem deste prato, especialmente no período de transição, são suas propriedades de limpeza. Se você comer mingau antes de dormir, pode acordar molhado de suor à noite. Isso é muito bom, o corpo está sendo limpo, fique saudável. 2. Moa bem meio copo de sementes de linho em um moedor de café. 3 colheres de cardo de leite, também moer. Adicione um copo de água,
uma colher de sobremesa de óleo de semente de abóbora, pode adicionar um pouco mais de canela e mel se desejar e prove, mexa tudo. Isso geralmente é elementar, mas muito nutritivo e valioso. Os parasitas simplesmente não suportam esse mingau, mas você vai gostar. 3. Adicione as mesmas 3 colheres de sopa de cardo de leite à geleia de aveia viva das receitas principais. Todos esses pratos devem ser apreciados por seus filhos. Você não deve apenas adicionar trigo sarraceno sem casca a um mingau para os menores. Com essa nutrição, eles superarão significativamente aqueles que se alimentam de produtos sintéticos em seu desenvolvimento. Cardo de leite, trigo mourisco e linho podem ser obtidos em lojas, venda de produtos naturais ou encomenda online. E, claro, você precisa ter um bom liquidificador. Quanto mais poderoso, melhor. A potência deve ser de pelo menos 1 kW*. Um moedor de café também deve ser potente. Um desidratador é uma coisa muito útil, mas pela primeira vez você pode sobreviver com um forno. Produtos naturais. De qualquer química, sintéticos e OGM, você deve se proteger imediatamente e para sempre. Alimentos cozidos podem estar presentes na dieta por muito tempo, mas é melhor dizer adeus aos alimentos da matriz o mais rápido possível. Quais alimentos são considerados naturais? Produtos que não contêm aditivos artificiais. Conservantes, intensificadores de sabor, fragrâncias, emulsificantes, corantes, espessantes, aromatizantes, quaisquer ingredientes sintéticos, incluindo aqueles que imitam supostamente naturais. São todos aditivos sistêmicos projetados para domar o alimentador e enganá-lo. Se você engolir pílulas sistêmicas obedientemente, nunca será capaz de sair da matriz e respirar o vento fresco da liberdade. Você também deve saber que na verdade você não pode saber, e na Rússia você não tem o direito de saber, o que exatamente é adicionado às salsichas e produtos semi-acabados. Fabricantes e comerciantes escondem a verdadeira composição e origem dos produtos, ou relatam em letras pequenas engenhosas. Na maioria dos casos, é mais razoável cozinhar algo com as próprias mãos do que pagar com a saúde, depois, com a vida, pelo tempo economizado. O produto natural não requer quaisquer aditivos artificiais. A salsicha precisa de soja transgênica como ingrediente? Não, a linguiça deve ser de carne. Os compradores precisam de tal ingrediente? Também não. Mas eles vão e compram estupidamente sem pensar em nada. A maioria dos consumidores sistêmicos não dá a mínima para o que comem. Eles apenas comem estupidamente, isso é tudo. E então, estupidamente, fica doente e morre. Se você começar a pensar e se interessar por informações relevantes, fará muitas descobertas por si mesmo. Por exemplo, em que deve consistir a maionese natural? Para ilustrar, darei aqui uma receita da própria maionese que outrora, há muito tempo, quando não havia aditivos artificiais, orgulhava-se da Provença francesa. Para 250 gramas de óleo vegetal, 2 gemas cruas, 1 colher de chá de mostarda pronta, 50 g de vinagre, sal e açúcar a gosto. Separe as gemas cruas das proteínas. Adicione a mostarda e o sal às gemas. Homogeneizar. Em seguida, sem parar de mexer a massa, acrescente o óleo vegetal em pequenas porções, meia colher de chá. Quando todo o óleo for usado, despeje o vinagre e adicione o açúcar. O número de gemas pode ser aumentado e o vinagre pode ser reduzido a gosto ou substituído por suco de limão. O segredo da maionese bem preparada, quando fica grossa o suficiente, é que o óleo é adicionado ao mexer em pequenas porções. Essa maionese natural pode ser preparada rapidamente em casa, à mão, com um garfo comum em um prato fundo, ou no processador de alimentos, ou no liquidificador, se houver velocidade baixa. É melhor levar óleo de girassol ou cardo mariano e, claro, a primeira prensagem a frio, não refinada, natural, ou seja. E os ovos são rurais, domésticos, de fazenda, e não de granja.
Como você pode ver, não há aditivos especiais, truques e pesquisas engenhosas aqui. São necessários truques onde é necessário economizar matéria-prima, aumentar o prazo de validade, obter mais lucro e, ao mesmo tempo, ocultar todas as suas maquinações sombrias. Mas se tudo for feito com consciência, eficiência e honestidade, a necessidade de dissimular e se esquivar simplesmente desaparece. Portanto, nas condições atuais, esta receita de maionese contém um significado mais esotérico do que qualquer texto antigo de 1000 anos atrás. O que havia na antiguidade já se foi. Agora as condições são diferentes, a pessoa é diferente e a realidade é completamente diferente, feita pelo homem. Mas se mesmo em textos modernos você tem certeza de que é capaz de controlar livremente essa realidade, sem dizer uma palavra sobre a influência de alimentos, informações, condições ambientais e estilo de vida, então pode ter certeza de que está sendo enganado ou apresentado a um conhecimento defeituoso, mordendo. Resumo. Quando você alimenta o corpo com alimentos de baixa qualidade, ele afunda. A condição de marginal. De tal vida, o corpo se desgasta muito rapidamente. No entanto, enquanto a vida arde, ele obedientemente puxa sua alça. Quando o corpo é liberado da carga, iniciam-se os processos de purificação, renovação e regeneração. O organismo se lembra de como deveria ser pela natureza e começa a trabalhar na restauração e renascimento de tudo que foi perdido. Há uma demanda crítica e aumentada de vitaminas, minerais, micro e macroelementos. Quanto maior a qualidade do cuidado corporal, mais ele faz exigências. Aumente. A proporção de alimentos vegetais vivos em sua dieta deve ser gradual, sem estresse, com prazer. Não uma limitação, mas a substituição de alguns produtos por outros, mais valioso e menos tóxico. Os alimentos devem ser escolhidos de forma que mais limpo do que sujo. Você deve se proteger de qualquer produto químico, sintético e OGM. Imediatamente e para sempre. Produtos que não contêm aditivos artificiais. Como você pode ver, as informações são muito densas, é difícil absorver tudo isso de uma vez, então, para relaxar, vamos mudar brevemente para outro tópico. Facilite sua vida.